Diga glória a Jesus. Glória a Jesus, queridos. Que bom ver de novo a Sula e o Fábio, né, queridos? Deus abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Uma honra estar aqui na quarta-feira, trazendo essa palavra que está encerrando essa campanha de portas abertas. Uma bênção estar aqui. Nossos pastores queridos que tanto nos abençoam. Com a sua oração, com a sua vida, com o seu exemplo. Enfim, que o Senhor tenha misericórdia e que fale aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? E cale-se o homem, e o homem, se falar, vai ser uma tristeza, mas se Deus falar, seremos abençoados. Glória a Deus. E Ele vai falar agora. Abra lá em Mateus, capítulo 7, verso 13. Glória a Deus. Vamos falar sobre portas abertas. Todos falaram sobre portas abertas. Todos os pastores que estiveram aqui falaram sobre portas. Eu vi uma porta de tudo que eu tenho aqui. Que eu possa hoje falar alguma coisa que traga ao teu coração crescimento. Em Mateus 7, vamos ler 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mas é o que eu falei, falar sobre porta não é difícil. Se você cruzar na internet, pregação sobre porta, você vai ver milhares de pregações, não é? Os irmãos que se colocaram aqui antes de mim trouxeram muitas palavras sobre porta. Porta de tudo que é lado. Apocalipse 3 fala sobre porta, tudo, 1 Coríntios 16, e assim vai. É porta física, porta emocional, porta espiritual, porta verdadeira, porta ilusória, porta aberta, porta fechada. A nossa vida no dia a dia tem portas. Vivemos as portas físicas e as espirituais. Tem vezes que você, através de uma situação simples, recebe uma grande porta. Patrick, cadê o Patrick? Acabou de dar um exemplo. Escreveu para Cassiane, o Senhor abriu uma grande porta e vai abrir mais em nome de Jesus. Então, as portas são assim, elas acontecem. Algumas se fecham, portas de amizade, portas de emprego, muitas vezes se fecham, abre outro melhor. Como disse o Jairinho, se você pedir, vem. Mas no mundo acontece também o abrir e fechar todos os dias. Portas de educação, portas de escola, portas do amor, né? Às vezes você está numa esquina, atrasa um pouquinho, vem uma pessoa, você flerta, aí troca uma conversa rápida e casa no futuro. Se não fosse aquele segundo, você não conheceria aquela pessoa. Há uma porta que se abriu. As portas são assim. Elas às vezes acontecem quando você menos espera. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O problema é que o mundo muitas vezes oferece porta errada na hora errada, com pessoas erradas também. Porque não podemos esquecer que este mundo tem as suas portas malignas, preponderantemente mais até do que as benignas, infelizmente. São crianças que se perdem nas drogas por causa de portas erradas, amizades erradas. São pessoas que se engancham e se intrometem em situações malignas, se tornam pessoas mentirosas, recebendo propinas, pessoas boas até. De repente vê uma grande oportunidade, uma grande porta, entre aspas, mas são portas da morte. Está lá no Salmo 9, abra lá. Existem portas da morte, pastor? Existem portas da morte. Salmo 9, olha aqui, ó, verso 13, o salmista clama a Deus: tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. Portas da morte. Existem portas aí que todo dia cercam as pessoas para o mal, para o sexo, né? Meninas que estão lá com o coração na igreja, com Jesus, de repente vem um lobão e engoda e cai no laço maligno. Portas da morte. Lá no livro de Jó, capítulo 38, também fala sobre portas da morte. Olha lá, livro de Jó 38, do verso 17.
Diz assim: ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Eu diria para vocês que o mundo jaz na morte. Mas como pastor, o mundo não? O estado natural das pessoas é a morte. Existe nesse mundo um príncipe da morte. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. E quem é o príncipe deste mundo? O príncipe da morte? Hebreus 2,14. Abra lá. Olha aí. Mas pastor, o senhor está falando muito do maligno. Infelizmente o mundo jaz do maligno. E Hebreus 2,14 diz assim, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, que é Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então existe um império chamado Império da Morte, com portas da morte, são portas do inferno que reinam neste mundo. Só que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas que existem as portas do mal. E infelizmente a grande parte da população é sujeita, é escrava, queira ou não, está debaixo da mão maligna. Queira, entenda ou não o que eu estou falando. Você que está me assistindo, saiba que a grande parte das pessoas estão debaixo da morte. Efésios capítulo 2, abra lá. Glória a Deus. Diga glória a Jesus, vai. Como disse a pastora Cassiane, cada glória a Jesus que você dá, alguns milhares de anjos malignos caem por terra. Cada glória a Deus que você tem arranca o trono satânico, irmãos. Glória a Deus que você dá, destrói o poder das trevas. Uma vez eu estava num pronto-socorro, aí veio uma moça endemoniada. Ela estava com uma, eu já contei isso umas 10 vezes aqui, uma bronquite assim, bronquite, asma, né, braba. Na hora que eu cheguei perto dela, eu falei: filhinha, calma que Jesus está aqui. Aí ela começou a fazer assim, Eu falei: bichão, olha aí, a bronquite é o diabão. Eu falei: sai, em nome de Jesus. Ele: não vou sair. Eu falei: sai, não sai, sai. Não vai sair, então vou dar o quê? Glória. Cada glória, falei: glória a Jesus. Segura a tua glória, pesa nesse lugar. Não aguentou. Puf. Pode tomar um trago em homenagem. Glória a Deus. Dá glória. Agora, uma coisa é verdade: o mundo está debaixo deste poder maligno, ainda que não enxergue. E lá em Efésios capítulo 2, Paulo fala o seguinte: que Jesus nos vivificou, ou seja, nos deu vida, estando nós o que? Mortos em ofensas e pecados. Como? Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então este mundo jaz do maligno, existe um curso nele. Olha lá, segundo o príncipe das potestades do ar, existe um principado em suspensão dos ares. São chamados santos da macumba. O pastor Jair falou com muita propriedade que não é macumbeiro, nem eu, mas a gente sabe que no centro de macumba desce o santo, né? Vai descer, não é que desce, ele está em suspensão dos ares, os demônios. E o espírito do santo, que é o demônio, ele vai descer, porque ele está nos ares. O ar é coalhado de principados e potestades dos ares. Olha aqui, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqueles que não querem saber de Jesus, que não são obedientes, eles são filhos da desobediência e estão debaixo de um poder que eles pensam que não existe, mas existe, chamado príncipe das trevas, principados do ar, príncipe do império da morte, entre os quais, olha como Paulo vai fundo, todos nós também antes andávamos. Quer dizer, nós também éramos filhos da morte. Olha aqui, andando como nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que é ira? Pastor, o que é ira na Bíblia? Vou mostrar para vocês o que é ira na Bíblia. 1 Crônicas, o mesmo texto que o Jairinho leu agora, no mesmo capítulo, 1 Crônicas, capítulo 21, olha só. 1 Crônicas 21, verso 1. Olha só que interessante. Quem é a ira? 1 Crônicas 21 diz assim, sabe que Crônicas foi escrita por Esdras e tem a mesma narrativa de Samuel, é o mesmo espírito que então você vê narrativas paralelas descrevendo o mesmo fato.
Então, por exemplo, quando Davi foi levado a inscrever, a notificar, ou seja, a numerar o povo, houve um estímulo para isso. Então está aqui, 1 Crônicas 21, verso 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. A mesma narrativa agora está em 2 Samuel, capítulo 24. Olha só que interessante. 2 Samuel 24, também no verso 1. 2 Samuel, não é primeiro. 2 Samuel 24, no verso 1. Olha, lá diz assim: e então Satanás incitou Davi a numerar Israel. Aqui diz assim: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel. Ué, lá era Satanás, aqui quem é? A ira. Logo, quem é a ira? Satanás. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Lá, Satanás se levantou contra Israel e fez Davi numerar o povo. A ira é igual a Satanás. Por isso que Jesus, em João capítulo 3, abra lá. Estão aprendendo. Então o que é ira? Diabo, força das trevas, é isso que é ira. João capítulo 3, Jesus fala assim, no final do capítulo, no verso 36, verso 35: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem o que? A vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A força maligna, a força das trevas sobre ele permanece. Então este mundo é permeado de uma força maligna. As pessoas são escravas, estão sujeitas sem querer, ainda que não vejam. É assim que as pessoas, e é assim que nós andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, naturalmente filhos do diabo. Forte, pastor, para uma quarta-feira de vitória. Por isso mesmo, você está reconhecendo o teu inimigo, porque você já tem a vitória. Por quê? Porque Deus, que é riquíssimo em amor, riquíssimo em misericórdia, abre uma grande porta para você. Uma grande porta, a porta da salvação. Então você pega e sai desse poder maligno. Está lá em Colossenses capítulo 1, abra lá. Olha só, Colossenses 1. Cadê o trio ternura? Está aí o trio ternura? Glória a Deus, trio ternura. Olha lá. Às vezes eu brinco assim para vocês acordarem. Colossenses capítulo 1, verso 12. Olha lá: dando graças ao Pai que nos fez, Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas ao poder maligno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você tem uma porta maravilhosa que agora se abre, uma porta gloriosa que agora tira você deste reino maligno. Você não tem mais nada com o diabo. João capítulo 9, abra lá. João 9, aliás, João 10. Abra lá em João capítulo 10, falei 9 e 10. Glória a Deus, glória a Deus. Muita Bíblia, né? Eu também acho. Olha aí. Na verdade vos digo, disse Jesus, verso 1, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Porta, olha aí. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola para eles, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Então Jesus tornou a dizer: é verdade, eu digo que eu sou a porta das ovelhas. Porta para a saída do inimigo. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Até anjos do Velho Testamento, que se faziam de bonzinhos, foram claramente descobertos como malignos. Não é o príncipe da Pérsia, era cuidado, tudo demônio. Jesus veio e falou: cuidado, antes de mim que vieram, todos são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram.
Eu sou a porta, verso 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Irmãos, a porta larga, do tamanho do coração de Deus, chama-se igreja. Porta larga, igreja, todos podem entrar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos, ladrões, bonzinhos, mauzinhos, alto, baixo, forte, fraco, rico, pobre, culto, inculto, todos vêm para a igreja, todos encontram aqui o acolhimento. Glória a Deus. Jesus não imputa mais os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira, se tirou, acabou o pecado. Vem para a igreja, você entra debaixo de uma cobertura, uma blindagem. Nós temos aqui uma grande cobertura. O inimigo, como eu já disse o pastor Jairo outro dia, está louco para te matar, só que não consegue, porque você entrou na igreja e você se tornou com isso um cidadão celestial. Jesus é a porta. João 10:9 fala que Jesus é a porta, só que ele é porta para outra porta, a porta dos céus. Gênesis 28, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Gênesis 28. Quem é a porta dos céus? Abra lá. Jacó estava indo para Arã, e o pai dele falou: você vai lá arrumar uma mulher no meio da nossa parentela, então não nada de pegar gente por aqui, tá bom? Ele foi lá. No caminho ele passou por Berseba. Ele saiu de Berseba e foi para Arã. Chegou num lugar que estava cansado já, precisava dormir. Ele pegou uma pedrinha, fez de travesseiro e deitou. Aqui no Gênesis 28. Bom, e sonhou, verso 12: e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Olha que interessante o sonho de Jacó. Ele teve um sonho naquele momento que ele deitou em cima da pedra, onde havia uma escada que tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Agora verso 16: acordado pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Agora o que ele diz no verso 17: e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Glória a Deus. A casa de Deus é a porta dos céus. Qual que é a casa de Deus? A igreja. Essa aqui é a porta dos céus. Eu quero saber como é que faz para ir para Deus. Só aqui. Ainda que as portas do inferno se ofereçam por aí, em doutrinas, em religiões, em filosofias, o que for, assim, revestidas de muito boa aparência. Você pega lá aqueles grandes filósofos, nossa, pega os grandes gurus, o presidente americano, não agora, porque parece que o nosso querido Trump é crente, mas os outros lá chamavam o guru para orientar a Casa Branca. Doutrinas estranhas, falsas portas malignas. Mas com tudo isso, temos uma porta só que leva para o céu: a igreja. A igreja. E Jesus confirmou essa porta em João capítulo 1. Abra lá. Ainda não comecei a pregar, a revelação vem depois, viu? É só um couvert. Mas eu tenho até que horas, pastor Jair? 10 eu acabo. João capítulo 1. Olha lá. Olha essa aqui. Jesus então estava lá, e aí apareceu um homem chamado Natanael, né, que chegou para Jesus e falou assim: eis que, verso 47, eis aqui o verdadeiro israelita em que não há dolo, né? Aí, aliás, Jesus falou, aí Natanael disse: de onde me conheces tu? Aí Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Ele deve ter conversado com Deus debaixo da figueira, e Jesus soube e revelou o que aconteceu com Natanael debaixo da figueira. Aí ele falou assim: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: porque te vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Na verdade eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus
subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha agora quem era a porta, Jesus, dizendo: agora eu, através de mim, aquela escada de Jacó está colocada agora aberta para todo mundo que quiser. Você é do céu, você pisa os demônios, você pisa macumba, nada lhe fará dano algum. Aí eu tenho medo, pastor, de dormir no escuro. Não, eu faço questão de ficar no escuro para iluminar o quarto. Não tenho mais medo de nada, de demônios, de filme de terror, nada. Eu rio quando vejo filme de terror, porque nada disso pega mais. Porque agora nós somos cidadãos celestiais. Você é um cidadão celestial, não é pouca coisa. Você pede, acontece, você tem tudo. Lá em 1 Coríntios 3:21 fala assim: ó, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. É muito forte. Poderia ficar insistindo como os pastores insistiram. Vai abrir porta de emprego? Vai abrir porta de carro? Vai abrir porta de casamento? Cadê o Paulinho? Vai abrir porta de casamento? Cadê a Lisa? Olha aí. Está lá a Lisa. Lisa, você vai casar em nome de Jesus. Vai! Porque quem está no céu tem contato com o trono. Hebreus capítulo 10, abra lá. Glória a Deus. Estou começando a pregar. Eu creio, Jesus. Hebreus capítulo 10. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. É fantástica essa passagem. A partir do verso 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então o sangue nos propicia entrar no santuário. O diabo nunca mais pode fazer isso. Acabou. Presença de Deus acabou. Só nós podemos. Olha aqui, ó. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Véu, rasgou o véu, rasgou a carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Batismo, água limpa. Lava a tua consciência, lava a tua alma, lava o teu corpo, alma, espírito, lavados no batismo. Batismo em nome do Pai, o Pai opera na alma. Batismo em nome do Filho, o Filho opera na mente, a mente de Cristo. E em nome do Espírito, o Espírito santifica o corpo. É a tríade atuando: Pai, Filho, Espírito Santo. O batismo tem que ser em nome do Pai, para a alma, Filho, para a mente, e Espírito para o corpo. Pai, Filho e Espírito, os três atuando. A alma, o Pai disse: as almas são minhas. E o Espírito do homem, o Espírito é do Senhor, porque a mente tem que ser a mente de Cristo. E o Espírito Santo cobiça contra a carne. É Ele que domina a carne. É Ele que te ajuda a crucificar a carne. É Ele que te ajuda a dominar a carne. O Espírito santifica a carne. Fantástico. Então você é cidadão. Tudo vai te acontecer de bom. Tudo que você quiser. Uma grande porta se te abriu. A porta é a igreja. Porta larga. Não vou me alongar mais. Quando então nós lemos na porta larga? A igreja. Todo mundo pode entrar. Todo mundo. Eu vejo pastores aí pregando. Às vezes não tem uma vida no público, mas está pregando. A coisa está acontecendo. Soube hoje que tinha até cantora que a Cassiane conhece, não vou falar de púlpito o nome, que fumava baseado, maconha para fazer música gospel. Vocês sabiam disso? Eu fiquei escandalizado quando eu soube. Meu Deus, dentro da igreja. Mas por que Deus deixa? Porque a igreja é porta larga. Glória a Deus. Entra todos, entra tudo. Todos podem, todos são abençoados. O Espírito é derramado sobre quem? Toda a carne. Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2 fala que o Espírito é derramado para todos que querem. Uma vez numa igreja batista na zona sul, lá na Jabacora, o pastor estava querendo avivar a igreja, querendo buscar o Espírito, falou assim para a igreja: igreja, vocês têm que ter o Espírito Santo, vocês têm que crer no Espírito Santo. Vou falar sobre o Espírito. Pregou sobre o Espírito. No final da pregação tinha uma moça lá atrás, prostituta, que foi assistir o culto. Estava com aquelas sandálias estranhas e tal, o shortinho aqui, shortinho não, como é o nome, aquelas mini saias que dá para fazer exame ginecológico, fazer um exame de mama. Estava lá atrás, o pastor vendo o diácono do lado, de sentinela lá atrás, coitado do diácono, só olhando ali de lado, e o pastor pregando sobre o Espírito Santo.
Aí o pastor falou: quem quer o Espírito Santo vem para frente. A igreja ficou quieta. Quem veio para frente? A mulher prostituta. Se levantou, vou lá. Empinando o traseiro. Na hora que o pastor veio, falou: ai, não acredito que eu fiz. Mas olha, daí ela quer. A igreja é para todos. Na hora que ela chegou na frente, ele levantou a mão, o demônio, pum, pegou a mulher. E aí as diaconisas estavam querendo cobrir tudo aquele exame proctológico, tocoginecológico, e toda aquela exposição terrível. De repente sai o demônio, entra o Espírito Santo na mulher, a mulher começa a falar em línguas. Chove, ela começa a chorar. Aquela maquilagem, né, que se fala? Aquela maquilagem toda, maquiagem toda. Fica aquele preto assim, tudo, começa a escorrer, lavar, começa a mudar a face. Ela chorando, batizada no Espírito, o presbítero orando com ela chorando. Na hora que ela voltou assim, ela olhou assim e falou: nossa, eu estou nua. O Espírito Santo começou a agir. O Espírito Santo é tremendo, santificante. É Ele que faz a obra. Mas a mulher estava na igreja. Jesus é para todos. Então, queridos, para não tomar mais o tempo, eu vou falar para vocês que a porta larga não conduz à salvação, ela conduz a uma nova vida. Quem está em Cristo vê o reino. João capítulo 3, houve um homem que falou: Jesus, olha só, João capítulo 3, olha só, havia um homem, olha lá, entre os fariseus, chamado Nicodemos, verso 1, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem nasce de novo, acontece o quê? Vê o reino. Quem se converte faz o quê? Vê o reino. Vê o reino. Aí Nicodemos, não entendendo nada, falou: escuta, Jesus, como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar de novo na barriga da mãe? Vê que ele não sugeriu reencarnação, que é uma moda de 150 anos para cá. E ninguém imaginava. Hoje o camarada chama-se João, ele vira uma Mariazinha, depois ele vira um periquito. É isso. Reencarnação é a maior estupidez que existe. Desculpe quem crê, mas tem que evoluir. Já que eles falam que a reencarnação é para evoluir, eu digo que a evolução é aqui e agora, com a palavra de Deus. Mas aí, o que aconteceu? Jesus falou assim para Nicodemos. Jesus não gosta de conversa fiada, já foi direto no assunto. Verso 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, o que é água, pastor? Palavra. Batismo também, mas a palavra é água. Está lá em Efésios capítulo 5, purificando a lavagem da água pela palavra. Aquele que não nascer da água é no Espírito, o Espírito Santo santificante, não pode entrar no reino de Deus. Para ver o reino basta me converter. Todo mundo que está na igreja vê o reino, vê sinais, vê cura, vê maravilhas, vê o reino. Agora é lavado, é santificado, ele é transformado pela palavra, ele entra no reino, porque só a igreja não põe no reino de Deus. Porta larga, igreja. Porta estreita, reino de Deus. Pastor Jairo pregando o reino de Deus. Ora, vai isso, pastor, o senhor não é herege? Adoro quando me chamam de herege. Mateus capítulo 7, abra lá. Amo discussões desse tipo, porque são realidade. Olha aqui, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem fala Senhor, Senhor está na igreja, mas não entra no reino. Por quê? Mas só vai entrar aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Igreja expulsa demônio, faz milagre, faz maravilha, profetiza. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí Jesus vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas pastor, o que é iniquidade, pastor? Abra lá em 1 Coríntios capítulo 6.
Ai, pastor Lenilton, eu não esperava isso. Se eu soubesse, não teria vindo, viu? E ficava assistindo até aquela novela de Satanás. Mas como a Cassina está aqui, o Jairinho, eu vim. Ó, primeiro, eu não sei lá, nem lembro o nome. Roque Santeiro, está passando ainda? Essa foi boa. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Olha aqui, ó. A minha novela aqui. A minha novela é essa aqui. Essa é a minha novela. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Olha o assunto antes. Verso 7. Isso acontece na igreja. Ele falou isso, ele falou aquilo. Eu vou para a justiça. Eu não sei o quê. Olha aqui, ó. Já na verdade já é realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros. Verso 7. 1 Coríntios 6, 7. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos. Sabe o que é devasso? Mundano. Gosta do mundão, gosta do Corinthians, desculpa. Gosta, ama, não estou falando, ama, tem ídolos. Tem gente que tem ídolo, tem problema com isso. A pessoa não pode ver o Luan Santana que se derrama. Isso é uma cruz. Não fala mais nada. Não erreis, nem os devassos, vocês já estão entendendo, nem os idólatras, a idolatria, nem os adúlteros. Mas pastor, é a fraqueza. Nem os adúlteros, nem os efeminados. Ai pastor, você é contra os gays? Não, eu amo os gays. Amo os gays, mas sou contra o homossexualismo. Por quê? Nem os efeminados, nem os sodomitas, sodomia, olha, nem os ladrões, está aqui os políticos, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Camarada não é ladrão, não rouba, não adultera, mas fala mal dos outros. Maldizentes, está aqui, ó. Nem os roubadores herdarão o quê? O reino de Deus. E o pior é que era a turma da igreja, olha aqui, ó. E é o que alguns têm sido, Paulo falando para os coríntios, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito infalível de Deus. Glória a Deus. Maravilha. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Santidade. Como é que eu faço para ficar na igreja? Nada. Venha, aproveite, desfrute, seja abençoado. Deus vai te abrir portas tremendas. Mas eu estou falando de uma porta que vai pôr você no céu. Essa que você não esperava. Porque essa que é a verdadeira porta. É a porta para entrar no reino de Deus. Porque a porta do mundo, meus irmãos, a porta desse mundo passa, mas aquela é eterna. Eu estou deixando para você hoje é como entrar no céu. Ah, mas pastor, santidade? Hebreus 12, 14. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. E mais, mas pastor, a Bíblia fala aí, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, abra lá. Estamos acabando, Jairinho, quer ir embora. 1 Tessalonicenses. Não, ele não assiste novela, ele fica de joelhos em casa por nós. Graças a Deus. Não é assim? Que frustração. Se ele estivesse orando por mim? Qual? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque olha só essa, Cassiane. Porque esta é a vontade de Deus. Está escrito na Bíblia. Tem gente que fala para mim, pastor, qual a vontade de Deus? Aí eu leio aqui, ó. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que é prostituição? Pornografia, masturbação, namoro mundano, é namoradinho se esfregando dentro da igreja. Pastor, isso é pesado, mas eu vejo. Não aqui, aí fora, aqui só tem santo. Reage um trono de santos. Mas abre o olho, porque sem santidade, olha aqui, ninguém verá o Senhor. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Sabe o que é vaso? Teu corpo em santificação e honra. Deus não mudou. Não, mas hoje a de Alfa é moderna. As igrejas estão modernizadas, pastor. Um test drive sexual vai bem, vai nessa. Deus é o mesmo de 100 anos atrás, é o mesmo de 1000 anos atrás, de 30 anos atrás. Não vai abrir mão da sua palavra para o reino. O reino de Deus, eu preguei quinta-feira passada aqui. Aliás, eu convido a vocês todos, em nome do pastor Jairo, a estar aqui de quinta-feira, menos amanhã, porque amanhã vocês vêm para o nosso worship. Menos amanhã não vão ter o nosso
o estudo bíblico. Na semana que vem temos estudo bíblico já agora oficializado, de uma maneira mais dinâmica. É fantástico a palavra para a semana que vem, Deus já deu. Agora, vocês vão todos receber o certificado, se frequentarem 75% das aulas, tem a chance de tirar dúvida como se fosse uma faculdade, e é grátis. Olha aí. O melhor, é grátis. O problema é que tudo que é de graça ninguém valoriza. É isso aí. Se cobrasse estaria cheio, né, Cleito? Cadê o Cleito? O Tiago Bruni cobra o curso dele, lota. O meu é de graça, ninguém vem. Vou começar a cobrar e começar a lotar. Ó, então, amados do Senhor, quer entrar no reino? Abre o teu olho. Gálatas capítulo 5, abra lá. Tô acabando. Gálatas 5. Mas o bom do pastor Emílio é que ele pode pregar o que quiser, porque não vive da igreja, certo? Às vezes a pessoa fica preocupada em agradar as pessoas. Eu quero agradar aquele lá que reina, aquele que pode pôr a alma e o corpo no inferno ou no céu. Para ir para o céu está aqui, ó. Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, de novo, encabeçando a turma, prostituição. Cuidado com o sexo ilícito. Mas pastor, é difícil vencer. Tem tesouro em casa? Prostituição, impureza, impureza é sensualidade, lascívia, baixeza, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, que são rivalidades, iras, pelejas, dentro da igreja, irmão brigando com irmão, irmã contra irmão, falando mal do outro, daqui a peleja, dissensões, heresias, inveja. Pastor, só ele, né, Jesus? O Senhor não me ama, inveja, cuidado, hein? Homicídios. Se eu pudesse eu matava. Ai, Jesus, me segura. Eu sou crente. Senão eu tirei uma arma no carro, daria um tiro. Tem gente que no trânsito vira um diabo, né? Então, olha. Homicídios, bebedices, glutonaria. O crente não bebe, mas ele come. Cuidado, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Não vai para o reino. E aí? Não vai para o reino. Valeu a pena? Não. Valeu a pena ficar só no superficial? Não, vamos fugir da verdade. Você precisa santificar a sua vida. E aí, quem sabe, buscando o reino, todas as coisas que não aconteceram com você e que são promessas serão acrescentadas. Mateus 3, né? Conhecidíssimo, né? Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino. O que é buscar o reino? Santificação. E todas as coisas serão acrescentadas. É o que o pastor Jair falou. Vai para o monte, mas no outro dia fica olhando para rabo de saia, desculpa a expressão. No outro dia fica falando mentira, fica falando palavrão. E aí? Fica inventando moda para ganhar dinheiro. E aí? Estou acabando. Lucas 13. Prometo que vou acabar agora. Glória a Deus. Sabe qual é a grande revelação dessa noite? Porta larga no mundo. Sempre eu aprendi na igreja que porta larga é o mundo, porta estreita é a igreja. Não, senhor. Porta larga é a igreja porque ela tem o coração de Deus. Porta estreita é o reino de Deus. Porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. O que eu falei? Esqueci. Lucas 13. Lucas, nossa, essa passagem é boa. Lucas 13, abra lá, olha o termo. Olha a porta estreita, verso 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um dos discípulos: Senhor, são poucos os que se salvam? A preocupação é sempre essa: vão ser salvos ou não? E ele lhes respondeu: porfiai, quer dizer, luta, insiste, briga, insiste por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora, a bater a porta, olha aí, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Ceia do Senhor. Toma ceia na quarta, no domingo. Na segunda está aprontando no escritório, está com a cabeça na lua, não está com a cabeça em Cristo. Pastor, mas isso não é fanatismo? Você só vai para o céu se você for fanático por Jesus, apaixonado por Jesus.
literalmente louco por Jesus. Senão você vai ficar na mornidão das trevas. Então, e vai dizer assim: e tu tens ensinado nas nossas ruas. Aí Jesus vai falar, e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Pecado, injustiça. É tudo aquilo que eu nomeei agora há pouco, né? E diz, todos os capítulos falam a mesma coisa. Em Apocalipse, no último capítulo 22, abra lá, estou acabando mesmo agora, prometo. Eu não posso prometer que é pecado de Salomão, que é pecado nosso. Ó, Apocalipse 22, olha aqui, ó. Ficarão de, verso 15, ficarão de fora os cães. Sabe o que é cão na Bíblia? Quem sabe o que é cão na Bíblia? Mau obreiro. Os cães são maus pastores. Está lá em Filipenses 3:2, depois você lê em casa. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, a macumba aqui, ó. Os que se prostituem, ó o carnaval. Ó o carnaval. Vamos lá, vai ver só. Os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então a Bíblia é colhada do que fazer e do que não fazer. Ah, mas pastor, isso não é legalismo? Não, isso é santidade. Não, mas a graça nos basta. A graça permite que você erre e retome o caminho. A graça permite que você pise na bola e, por causa da benignidade e longanimidade, volte para o caminho. Até o último dia é possível isso, porque aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Agora, um dia a graça vai acabar e todos nós vamos dar conta do que fizermos através do corpo. Olha, Deus está mandando eu falar isso. Eu vou ter que ler 2 Coríntios 5, 10. E estou encerrando agora. Eu sei que a pastora Caixeira está cansadíssima da viagem de 10 horas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Olha, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que silêncio, que diferença dos outros pastores, a Valvassoura, todo mundo que passou por aqui, os pastores, todos, era só puro. Agora silêncio. Por quê? Porque vocês estão agora, o Espírito está trabalhando no coração de vocês, falando assim: meu Deus, preciso santificar a minha vida. Preciso, pastor Lenilton, entrar no eixo. Eu também preciso. Todos nós precisamos. Porque chegou um para Deus, Jesus falou assim: bom, então é impossível o homem salvar-se. Jesus falou: ao homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E a palavra que santifica-nos na verdade, diz lá em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Essa verdade está entrando no seu coração e está produzindo uma porta que importa. Olha aí que calhou, né? Ficou bom. Uma porta que mais importa, é a porta do reino de Deus na sua vida. Fique de pé agora. Glória a Deus. A porta que mais importa. Muito boa essa. Por quê? Porque as outras portas, elas são naturais, acontecem porque você está na igreja. Eu não preciso ficar invocando sobre você uma coisa que já foi invocada. Agora eu preciso que você entre no céu, porque ao chegar lá, vai ser muito bom te ver lá e nos vermos lá. Eu preciso me colocar nisso. Precisamos mudar nossa vida, precisamos nos arrepender. Sabe o que é arrependimento? Já disse o pastor Jairo, é mudança de pensamento. E Jesus falou: arrependemos porque é chegado o reino de Deus. Agora é chegado. Ele não estava antes, o reino de Deus não estava no Velho Testamento. Por isso que ele falou: agora é chegado o reino dos céus. Como? Na pessoa de Jesus. Sem Jesus é impossível o reino dos céus. Se você quer hoje mudar a sua vida, foi tocado pela palavra, quer zerar tudo de novo, fala: eu quero zerar minha vida para poder ser do reino. Eu quero entrar no reino. Não adianta ficar aí só com as situações materiais. Eu preciso estar quites com Deus, porque isso vai fazer com que a minha bênção aqui já aconteça e lá venha a vida eterna. Quantos querem isso hoje? Levante sua mão em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem para frente. Nós vamos orar agora e Jesus vai fazer uma obra de santificação. Vem aqui agora. Pessoas que não conseguem vencer cigarro, vencer mentira,
vencer problemas, avareza. Sai do seu lugar, você levantou a mão, vem para frente. Deus viu que você levantou a mão. Eu vou orar por você agora. Venha para frente, com autoridade. É um passo que você rompe, como disse o pastor Jairo. É um trabalho bilateral. Você dá o passo, Jesus faz o resto. Se você não der o passo, a coisa não acontece. Venha, pastor, venha. Pastor, eu não consigo vencer a pornografia da internet. Venha para frente. Isso é um demônio forte. O diabo conseguiu pôr a pornografia dentro da casa dos crentes, no bolso. Na minha época, quando eu era pequeno, era revistinha de mulheres seminuas. Hoje é explícito para qualquer um. Desculpa a franqueza. É preciso vencer isso. Por quê? Prostituição não foi no reino dos céus. Sai do seu lugar, vem para cá. Vai, venha. E Jesus faz uma obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Às vezes a bênção não está no lar, porque nós não estamos firmes no reino. O pastor Jairo me contou que o camarada foi enfrentar um demônio. Não, pastor Marcelo, no exército, na polícia militar. Aí o demônio, ou foi o pastor João, sei lá que me contou. Aí o demônio começou a falar pro guarda assim: tá me expulsando, é? Eu sei que você está fazendo coisa errada na sua casa, você não tem autoridade para me expulsar. Um guarda. E o demônio começou a entrar no ladrão, dentro da viatura. Aí o ladrão começou a falar em demônio, em língua demoníaca. E o guarda percebeu que era demônio e falou: cala a boca, demônio, quem é você para me falar cala a boca? E começou a acabar. Por quê? Porque não há autoridade. As pessoas estão sem autoridade hoje, irmãos. Mas você não, você está numa igreja santa. Os pastores são santos, a igreja é santa, o Espírito é santo, Jesus é santo. Ele vai operar na sua vida agora. Vou orar agora. Curve sua cabeça. Espírito Santo, como disse o pastor Jairo e a pastora Cassiane no começo do culto, nós pedimos a tua direção nessa palavra, e o Senhor deu, e o Senhor falou conosco, e o Senhor vai operar então agora em todos esses corações, em nome de Jesus. Tira, Senhor, tira qualquer que seja a luta, qualquer que seja o espírito estranho, qualquer que seja o fogo estranho. Tira, Jesus, qualquer que seja a outra porta que tem se aberto de uma maneira errada. Tira, Jesus, fecha a porta do mal, fecha a porta que não presta, fecha a porta do pecado e abre a porta do Espírito agora. Abre a porta da bênção, da santificação, da transformação, do reino de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá força para essas vidas, Senhor. Dá força para continuar a caminhada, Senhor, rumo ao céu, Senhor, para que sejam amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Não queremos ser crentes de fachada, não queremos nos enganar, nem a nós mesmos e nem aos que estão ao nosso redor. Não queremos, Senhor Jesus, ter uma vida dupla, não. Queremos, Senhor, ser totalmente cheios do Teu Espírito, ser totalmente entregues ao Teu poder, ser instrumentos de glória para a Tua obra. Então santifica-nos, santifica a tua igreja agora, Espírito Santo, abençoa o Teu povo. Nós nos entregamos agora nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor Jairo.